Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por esse tempo que nós temos aqui debaixo do seu santo nome. O meu encargo nestas duas sessões que a mim foi confiado é sobre a vida cristã nos lugares celestiais. E quero convidar todos para abrir suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8. Vamos ler os versículos 1 e 2, para que possamos, a partir daqui, meditar sobre esse tema tão importante, a vida cristã nos lugares celestiais. Então, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e o versículo 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, confiados que o Senhor, de maneira gloriosa e poderosa, tem nos congregado aqui, com o propósito de nos conduzir com o teu cajado, para que possamos beber das tuas águas, sentar na tua mesa e habitar nas tuas moradas. Ó Supremo Pastor das nossas almas, vem nos conduza, tanto com a tua vara como com o teu cajado, porque nós queremos desfrutar de ti nesses dias. Não queremos uma palavra que perdure o tempo destas conferências, destas reuniões, mas uma palavra que prossiga, nos moldando, nos transformando, falando com nós em cada situação, em cada oportunidade, para que a medida daquilo que o Senhor dispensou de Cristo nesses dias, seja crescida a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, na nossa mente, a concentrar-nos naquilo que o Senhor há de ministrar a nós. Habilita-nos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, a receber a Tua palavra. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, vamos, a partir desses textos, estudar esse assunto que aqui na Epístola aos Hebreus é um assunto tão contundente, um assunto onde nós podemos ver em diversos textos como o Espírito Santo deseja nos mostrar o verdadeiro sentido da vida espiritual, da nossa vida cristã. Quando você converte, nós todos nascemos de novo, nós nos ocupamos muito com a questão da nossa fé, do conhecimento de Deus, da nossa experiência com o Espírito de Deus, com a Sua palavra. Podemos chamar isso de degraus que, naturalmente, nós vamos galgando. Mas, por outro lado, irmãos e irmãs, nós enfrentamos um mundo tão cheio de tribulações, de angústias. Temos a nossa carne, que batalha todo o tempo contra nós. E creio que muitos cristãos, eles têm dificuldade de entender essas duas esferas, a esfera natural e a esfera espiritual. Na esfera natural, nós temos que tratar com o mundo, com a nossa carne, com as artimanhas astutas, ciladas do diabo. E na esfera espiritual, como desfrutar de uma vida elevada, de uma vida que ultrapassa as esferas deste mundo. Como nós podemos entrar e desfrutar da graça, da glória, do amor,
do poder do Espírito. Como nós podemos viver isso? Talvez em teoria, para muitos cristãos, eles conseguem até explicar, mas em termos de realidade, muitos não conseguem viver. Maravilhosamente, essa epístola nos foi dada, irmãos, para mostrar o verdadeiro sentido da vida cristã, embora esse não é o tema dela, mas aqui está algo que nós podemos perceber com toda clareza. Este capítulo 8, esse versículo 1, ele diz assim: ora, o essencial, gostaria que você tomasse nota dessa palavra essencial, porque diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito. Ora, meus irmãos, nós podemos imaginar essa frase da seguinte forma: talvez aqui ele esteja focando tudo o que dissera desde o capítulo 1, e aí nós podemos ter uma visão geral de tudo o que ele vem falando. Porém, se você prestar atenção, ele diz assim: das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E aqui a visão é mais exclusiva. Tem um tema. Qual é o tema? Este tal sumo sacerdote. Então podemos dizer assim, que em linhas gerais, é claro que nós podemos ver algo sobre a pessoa, sobre a obra deste sumo sacerdote, desde o início do livro de Hebreus. Isso não está errado. Mas também podemos ver de maneira mais exclusiva. E aí você teria que examinar desde o capítulo 5, onde este tema aparece de forma tão explícita. O assunto de Cristo Jesus ser o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora observe detalhes. Essa expressão tal, se você observar numa gramática, pode ser um termo pode ter até um sentido pejorativo, porém não é. E nem tampouco um termo genérico. Na composição grega do texto original, significa que o autor, ele não encontrou uma palavra elevada que pudesse descrever este sumo sacerdote. Ele é tal porque ele é inigualável. Não há uma palavra que expresse tudo aquilo que ele significa, tudo aquilo que ele é. Então ele diz assim: tal sumo sacerdote. Então nunca tome esta palavra tal de maneira qualquer. Ela é muito distinta. Então o que ele está dizendo? O resumo, o ponto essencial, o ponto principal de tudo que temos dito, é que nós temos um sumo sacerdote inigualável. Bom, esse não é o nosso tema, o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, mas este sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque está no nosso tema. Entender a vida cristã nos mais altos céus. Pode parecer, irmãos, uma utopia, pode parecer até delírio, mas não temos como esconder algo que está na palavra de Deus. Por quê? Irmãos, temos investido muito na doutrina, isso não está errado, e temos que investir mesmo. No conhecimento, sim, mas o grande perigo, irmãos, é quando nossa vida cristã se limita ao conhecimento e à doutrina, e nunca à prática. Nós somos fortes nas exposições doutrinárias, e somos tão esqueléticos na vida prática da doutrina. Falamos de um Deus que, na realidade, ele não existe na nossa experiência cristã. E isso é que é complicado, irmãos. Porque o mundo, ele está ouvindo uma mensagem que não está tendo conteúdo. Eu não estou fazendo uma crítica, irmãos, me perdoe se para alguns isso parece crítica, mas uma exortação que começa com a minha vida e para a minha vida. Questionamentos que nós precisamos refletir aos pés do Senhor. Porque, meus irmãos, aqui nós vamos perceber, não só aqui, mas a partir daqui, como em muitos outros lugares, como existe um manancial de águas vivas que nós não bebemos. Uma mesa farta que nós não desfrutamos. Falamos, mas não desfrutamos. Isso se reflete na nossa maneira de cultuar a Deus, na nossa maneira de cantar. Cantamos muitas coisas que nós não praticamos, que nós nem cremos.
que nós não fazemos, mas cantamos. Essa maneira romântica de nós vermos as coisas espirituais, muitas vezes reflete, irmãos, um coração carnal, duro, inflexível e religioso. E eu creio que nada disso tem a ver com a nossa experiência em Cristo. E vamos meditar com cuidado. Por isso que entender a posição de Cristo como nosso sumo sacerdote no livro de Hebreus é uma chave para nós vermos isso, irmãos. Porque, olhe bem, todos nós, de forma natural, caminhamos na horizontal, de maneira natural. Nós caminhamos tendo que lidar com as dificuldades da vida, com as pressões, com as opressões, com as angústias, situações que confrontam a nossa fé. Nós caminhamos naturalmente sempre para frente, mas espiritualmente não, irmãos. Espiritualmente nós caminhamos de maneira ascensional. O nosso caminhar, ele é ascensional. Então, de maneira natural, o curso da vida segue de forma horizontal. Porém, aquilo que está em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista. Isso quer dizer, nós não andamos na vertical, nós andamos por fé. E a fé é ascensional. É um caminhar para o alto. E entender isso, irmãos, é entender talvez a esfera mais elevada daquilo que podemos chamar prática cristã. E isto nos corrige em muitos aspectos. A maneira como nós vivemos o nosso casamento e todas as dificuldades que estão envolvidas no nosso relacionamento matrimonial, as crises que nós temos dentro do lar com os nossos filhos, seja em situações de doenças. Você vai ver que esses homens de Deus e mulheres de Deus, tanto na Bíblia como na história, eles tocaram isso. E este, creio eu, foi o grande segredo da vida espiritual deles. Porque eles puderam tocar essa realidade. Porque se isso não é real, a vida cristã, ela se torna muito artificial e emocional. E não real. Porque nós falamos de coisas que o mundo não entende. Nós falamos de experiências e situações que a psicologia, a psiquiatria não explica. Nós falamos de experiência que está além da física. E o que nós fazemos, irmãos? Ficamos na teoria disso, ou isso para nós é uma realidade? Então, olhando a partir desse texto, e vendo esse ponto crucial que ele está dizendo, o ponto crucial, principal, de tudo que temos dito, é que temos tal sumo sacerdote, e eu creio que entender essa posição de Cristo como nosso sumo sacerdote, que é a posição que ele ocupa nesse exato momento, e essa posição é singular. Você sabe que este assunto inicia desde Gênesis capítulo 14, versículo 18, e entra para dentro da eternidade. A sua grande exposição doutrinária está no livro de Hebreus. Agora observe, temos tal sumo sacerdote que se assentou. Esta palavra assentou é uma palavra singular aqui na Epístola aos Hebreus. Ela ocorre apenas 4 vezes. Sumo sacerdote ocorre 13 vezes. Assentou 4 vezes. Deixe-me ler esses textos com vocês. Por favor, vem comigo desde o capítulo 1 e o versículo 3. Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, na majestade nas alturas. Se você examinar esse texto, você vai ver que o escritor aos Hebreus aqui apresenta o nosso Senhor na figura de um rei, de um majestoso, de um supremo. Talvez aqui a palavra que melhor encaixe para falar de Cristo nesse texto é um rei.
Aí nós temos essa segunda citação que está nesse texto que nós acabamos de ler. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que assentou à destra de Deus o trono da majestade nas alturas. Aqui então nós temos a figura do nosso Senhor como sumo sacerdote. O terceiro texto está no capítulo 10 e o versículo 12. Diz assim: Jesus, preste atenção aqui, irmãos. Jesus, é de concordância geral entre os eruditos que sempre que os escritores neotestamentários faziam uma referência ao nome Jesus, eles estavam dando ênfase à sua humanidade. O que quer dizer? Que é uma maneira didática que os escritores neotestamentários tinham para fazer uma alusão à pessoa humana do Senhor. Então ele diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Agora observe essa frase: tendo oferecido para sempre um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Aqui nós temos uma apresentação do nosso Senhor nessa palavra assentou, como Salvador, aquele que ofereceu o único sacrifício. Por último, o capítulo 12 e o versículo 2. Está assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Novamente, olha o que ele diz: Jesus. Está vendo aí? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono da majestade nas alturas. 4 textos. Nós podemos sintetizar aqui em 4 palavras: Rei, sumo sacerdote, Salvador e homem. Poderíamos meditar sobre essas 4 palavras no ministério de Cristo dentro do livro de Hebreus. Demandaria muito tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esta palavra, lá no capítulo 8. Por mais que tenham lhes mostrado estes 4 textos, isso serve para nós ver a grandeza deste sumo sacerdote. Ele é rei, ele é o Salvador, ele é homem, e o escritor aos Hebreus, ele expõe isso com muitos detalhes para nós: a grandeza da sua pessoa, a dignidade da sua pessoa, a profundidade da sua pessoa, a altura dessa pessoa, que ele foi feito mais alto do que os céus, a largura, a extensão, o comprimento da sua obra. Que lindo, irmãos! É esse tal sumo sacerdote que está lá, nos mais altos céus. Aí ele diz assim, que ele assentou à destra do trono da majestade. Agora preste atenção, versículo 2, voltemos agora, Hebreus 8, 2. Ele diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Aqui vamos gastar um pouco mais de tempo, porque o grande enfoque, irmãos, está nesta frase: santuário e do verdadeiro tabernáculo. Entender esta palavra tabernáculo, do ponto de vista da Bíblia, é algo muito especial. Irmãos, a palavra tabernáculo, a palavra templo, são termos importantíssimos para nós. Deveríamos gastar muito tempo estudando isso por toda a Bíblia. Porque quando você medita nessas palavras, tabernáculo, templo, você vai ver que o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido espiritual dessa palavra tem a sua etimologia no próprio Deus. Porque Deus é um grande templo. Deus é um grande templo. Isso você pode perceber, irmãos, que os salmistas, eles cantavam isso. Quando eles falavam de habitar em Deus, nas tuas moradas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos salmos nós vamos ler fazendo menção aos tabernáculos celestes, às moradas celestes, às alturas, as mais elevadas alturas
da presença de Deus. Era isso que os salmistas cantavam, esse tabernáculo. Paulo traduz isso em Efésios, e nós vamos ver tanto Efésios como Colossenses, ele chama aqui de lugares celestiais. E, se possível for mais à frente, veremos isso com a maior exposição, com mais detalhes. Então, meus irmãos, veja que este sumo sacerdote, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O que quer dizer? Que este verdadeiro tabernáculo, onde Cristo está entronizado, assentado, foi desse tabernáculo que Deus tirou o modelo e disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, lá no Monte Sinai. O que quer dizer? Que naquele tabernáculo terreno, Deus queria revelar algo muito maior. Deus queria revelar Ele mesmo. Embora quando nós lemos a tipologia do tabernáculo, nós conseguimos ver Cristo, sua pessoa e sua obra. Em primeira instância, tudo no tabernáculo apontava para Cristo e, consequentemente, a obra de Cristo. Por isso nós conseguimos ver a igreja também no tabernáculo. Mas, irmãos, essa não pode ser uma visão simplista. Essa visão, ela tem que ser fruto de uma revelação. Porque se não for por revelação, nós vamos ficar na periferia do conhecimento e nunca vamos tocar toda a verdade daquilo que Deus deseja comunicar a nós na exposição do tabernáculo. E o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar isso para nós. Veja bem, olhe o capítulo 9, por favor, Hebreus, capítulo 9, vamos ler 2 versículos aqui. Hebreus 9, veja o versículo 8 e o versículo 11, preste atenção. Dando com isso entender, Hebreus 9, 8. Dando com isso entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho do santuário. Olha essa frase, caminho do santuário. Deixe-me explicar isso. Parece meio confuso. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está nos levando a Mateus capítulo 27, versículo 51, quando diz que o véu do templo se rasgou. Então, se você pega aquela figura, você consegue entender o que ele quer dizer. Olhe bem, ainda não se havia manifestado o caminho do santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Quer dizer, que enquanto aquele tabernáculo estivesse funcionando perfeitamente, o caminho do Santo dos Santos não estava aberto, não estava disponível, estava inacessível. Mas quando aquele véu rasgou de alto a baixo, todo o sacrifício daquele tabernáculo cessou diante de Deus, não tinha mais significado, porque houve uma única oferta, uma oferta eterna, que o Filho de Deus realizou lá na cruz. Então ele está dizendo, quando ele realizou aquela obra lá na cruz, ele disse, está consumado. Não houve apenas um véu rasgado, houve um caminho aberto para o santíssimo lugar da presença de Deus. Veja o versículo 11. Aí ele diz, quando Cristo veio, como um sumo sacerdote dos bens eternos, dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não dessa criação. Ora, irmãos, vamos fazer uma pergunta óbvia, lendo esse texto. Existe um tabernáculo eterno? Sim, existe. Há inúmeros textos que fazem referência a ele. E qual o significado de tudo isso, irmãos? Devemos ver isso com mais detalhes na próxima palavra, que é o capítulo 10, mas nada nos proíbe de ler aqui alguns textos. Hebreus 10. Veja aqui o versículo 19. Começa assim, portanto, essa cláusula aqui ela é explicativa, ela é conclusiva, melhor assim. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Ora, o que é este lugar santíssimo? Então podemos dizer assim, vamos voltar, desde Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Esse lugar santíssimo é o santuário, é o verdadeiro tabernáculo. Esse é o lugar santíssimo. É o que está no versículo 8, o caminho do santuário.
É tudo isso, irmãos, o lugar santíssimo que ele está nos mostrando aqui. Observe bem. Lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo é esse tabernáculo. E eu creio que aqui, irmãos, nós precisamos parar e meditar um pouco. Se esse lugar santíssimo é esse tabernáculo, e olhe bem o que diz o versículo 19 do capítulo 10. Tende, pois, intrepidez. Essa palavra intrepidez, o texto original quer dizer ousadia, confiança destemida, aberta. Ora, como, irmãos? Como nós podemos traduzir isto para a nossa realidade? Este é o ponto central, irmãos. É que nós lemos isso e achamos maravilhoso. Mas a pergunta é, o quanto deste texto é real para nós? Qual é a realidade que nós encontramos na nossa própria vida? Porque, por um lado, nós somos esmagados pelas tribulações, pelas lutas, pela nossa carne, por todas as dificuldades que estão contra nós. Nos sentimos esmagados, sentimos a nossa fé virar um pó. E assim, a nossa vida cristã é uma verdadeira gangorra. Muito da nossa alegria vai depender do humor que temos. Muito, irmãos, daquilo que podemos chamar nosso culto, nossa adoração, nossa espontaneidade no louvor, na adoração, na oração, vai depender do nosso estado de espírito. Isso não é vida cristã, irmãos. Claro que nós sofremos sim. Claro que tem dia que nós nos sentimos tão esmagados. Claro que tem dias que você sente o céu encoraçado de aço. Mas isso aqui é uma questão de consciência, de realidade, de experiência. Deixe-me dizer algo para vocês. Vamos voltar um pouco nesse sumo sacerdote. Porque, irmãos, o que o livro aos Hebreus quer nos mostrar é por que nós podemos entrar no Santo dos Santos. O que esse livro quer nos mostrar é que a vida cristã não é periférica. A nossa experiência cristã não pode ser superficial. Nós não podemos ser cristãos superficiais. Nós não podemos ser cristãos vivendo uma experiência periférica. Nós não podemos ser cristãos vivendo uma vida espiritualmente como mendigos. É isso que essa epístola quer nos mostrar. O que essa epístola nos mostra é que tem um céu aberto para nós, que é possível sim, a despeito da nossa carne, a despeito das limitações, a despeito das provações, a despeito das tribulações, a despeito das angústias, a despeito de tudo que depõe contra nós como pessoas, nós temos um vivo e novo caminho aberto, onde nós podemos entrar e desfrutar, onde nós podemos experimentar, sentir Deus, mesmo em meio a todas as nossas fraquezas. E por quê? Qual é a chave para isso? 2 textos nessa epístola, onde ocorre 2 palavras, as mesmas palavras, 2 vezes. Vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai corrigir qualquer deficiência que tenhamos em relação à nossa experiência cristã. Primeiro, capítulo 2, versículo 17. E segundo, capítulo 7, versículo 26. Vamos ler bem devagar esses textos. Hebreus 2, 17. Diz assim: por isso mesmo, olha essa palavra, irmãos, convinha. Essa palavra, ela precisa ser melhor interpretada, traduzida. De todas as traduções dessa palavra, tem uma muito forte. Diz assim: é como uma obrigação pessoal dele. Era seu dever, sua missão. Convinha, por isso mesmo convinha, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Resumindo, irmãos, nós podemos dizer que todo esse texto descreve para nós, é uma síntese da grandiosidade da obra de Deus, ou da obra de Cristo, diante de Deus em nosso favor. Tudo o que Ele fez,
para satisfazer a justiça de Deus, a ponto daquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso convinha. E por que convinha, irmãos? Quer dizer, nada, exatamente nada, humanamente falando, nada poderia remediar a nossa situação diante de Deus. O nosso caso era gravíssimo. Nós estávamos num estado de completa incapacidade moral. Nós éramos irrecuperáveis diante de Deus. Por nós mesmos, não havia nenhuma possibilidade de redenção. Isto é, quando Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, isso é fato, irmãos. Nós estávamos mortos, nós não nascemos pecadores eleitos, nascemos pecadores eternamente condenados. Tem um salmo, o Salmo 49. Esse salmo traz algo tão lindo, os versículos 7 e 8. Salmo 49, os versículos 7 e 8 diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Ao irmão, ninguém o pode remir, nem mesmo pagar a Deus o seu resgate, porque o preço da sua alma é caríssimo, e cessará todas as tentativas. Está vendo esse salmo? Salmo 49, versículos 7 e 8. Ninguém pode remir o irmão. Ninguém poderá pagar o seu resgate. Ninguém poderá pagar ao irmão. Ninguém poderá pagar. Por quê? Porque o preço da sua alma é caríssimo. E cessará todas as tentativas. Mas quando você lê Hebreus capítulo 2, o versículo 12, que diz assim, dizendo, aos meus irmãos declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Por que ele tem esse louvor? Por que tem essa adoração? Porque ele foi o único digno de pagar o preço pelos seus irmãos. A oferta dele foi à altura do caráter de Deus. Foi de acordo com a perfeição da santidade e da glória de Deus. Então foi irrecusável aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Então agora Deus nos perdoou. Então este sumo sacerdote que tomou o nosso lugar lá na cruz como Salvador, que foi lá na cruz e morreu por nós, aquele que entrou na morte, aquele que desceu às profundezas do abismo, aquele que tomou a chave da morte e do inferno, e Deus o ressuscitou, ele entrou por nós. Como diz o versículo 20, aqui de Hebreus capítulo 6, ele entrou por nós, ele está sentado lá por nós. Para quê? Para que ele possa conduzir muitos filhos a esta mesma glória. Então a nossa alma, o preço já foi pago. E esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 17, é tão importante. Vamos adicionar mais um texto aqui. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, o versículo 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Se o primeiro texto aborda a grandeza da sua obra, este aqui aborda a grandeza da sua pessoa. A grandeza da sua pessoa. Então, meus irmãos, nós podemos ver toda a nossa incapacidade, nós podemos ver quão fracos somos, mas nós não podemos ignorar a obra deste tão grande sumo sacerdote. E é por isso, irmãos, que o diabo prevalece tanto. É por isso, irmãos, que o inimigo tem tanta vantagem contra nós, porque padecemos de ignorância. Nós temos ignorado tudo aquilo que a Bíblia diz sobre nós, tudo aquilo que é nosso por direito. Não há nenhum motivo, irmãos, de nós vivermos uma vida cristã medíocre. Não há nenhum motivo, porque a vida cristã é uma vida que se vive nos lugares celestiais. É uma vida que você desfruta. Isso não pode ser utopia. Compreende isso, irmãos? As nossas lutas são reais.
As nossas lutas são agudas. Não tem 3 semanas, eu estive com 2 pais cristãos. Um casal perdeu o filho, o garoto entrou na sala de aula e matou o filho deles. Eu estive conversando com o pai. Isso é uma dor terrível. Um irmão em Cristo. Isso saiu em todos os jornais. Um querido irmão em Cristo. Semana passada eu estava com um casal. Tinha menos de 2 semanas também haviam perdido o filho num acidente terrível de carro. Sofremos, não sofremos, irmãos? São dores reais. Mas como você explica isso? Irmãos, nós sofremos, como as pessoas do mundo sofrem. A única diferença, irmãos, é que nós temos uma realidade que o mundo não tem. O mundo não tem uma esperança, ou eles podem sentir uma sensação de esperança. Nós não temos uma esperança qualquer, nós temos uma viva esperança. Essa é a diferença. O mundo, num sofrimento como este, tende a cair na depressão. Por quê? Se perde uma pessoa querida, qual a expectativa que essa pessoa tem por alguém que se perde? Nenhuma. Nós não, irmãos. Nós temos uma certeza de que um dia todos os santos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos com eles nos ares. E depois daquela gloriosa comunhão partiremos para o encontro do nosso Senhor. Isto é a palavra de Deus. Então nós percebemos que esse bálsamo é a porção de Cristo, onde Ele se coloca nas nossas feridas. Essa é a diferença de ser cristão. É que você pode entrar nos mais altos céus. É que você pode desfrutar uma medida de gozo, de alegria, daquilo que um dia nós receberemos, experimentaremos em plenitude. Se não, irmãos, o que nós vamos fazer? Cair no vale da depressão? Passarmos a viver controlados por remédios? Ou vamos viver uma realidade que está diante de nós, está acima de nós? Quando você toma essa frase, verdadeiro tabernáculo, então repetindo, verdadeiro tabernáculo, Hebreus 9:8, podemos chamar de caminho do santuário. Hebreus 9:11, maior e mais perfeito tabernáculo. E Hebreus 10:19, lugar santíssimo. Todas essas frases descrevem um único lugar, as esferas celestiais, onde Cristo está assentado. Observe isso, irmãos. Todas essas frases falam de um mesmo lugar. Aquilo que para muitos é chamado de céu. Só que para nós, irmãos, o céu não é apenas um lugar. Escute bem, vou falar isso com muito cuidado. Para nós, o céu não é apenas um lugar, mas uma condição de vida, uma experiência e uma realidade. Eu vou repetir. Para nós, o céu não é apenas um lugar, mas é uma condição de vida, é uma experiência. O céu para nós é uma realidade. Isso é glorioso, irmãos. O céu para nós é uma experiência agora. Isso aqui, se conseguirmos chegar até lá, hoje tudo bem, se não, na próxima oportunidade. Nós vamos entender o que foi que Paulo quis dizer ali em 2 Coríntios capítulo 2. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, irmãos, Deus já nos revelou isso por meio do Espírito. Aí nós vamos entender o lugar do Espírito como penhor. Paulo enfatiza isso, irmãos. Ele não faz citações, ele faz exposições do Espírito como penhor. Essa palavra penhor significa, irmãos, o que chamamos, na nossa linguagem, pagamento inicial. Quando você vai comprar um bem, aí você dá aquela entrada. Essa entrada é o que ele usa a palavra no grego, rabon, penhor. Então nós temos que entender o que é esse Espírito como penhor.
Nós não podemos ficar nisso em doutrina apenas. Isso tem que ser uma realidade, irmãos. Como é possível nós lemos as biografias dos santos do passado e ver tanta profundidade, ver tanta riqueza, e a gente fica contemplando isso. Parece que houve uma classe de pessoas seletas, meia dúzia na história, alguns na Bíblia. A gente fica pensando, como que essas pessoas viveram? Será que eles tiveram mais de Deus do que nós? Aí a gente, irmãos, como não alcança isso, aceitamos a mediocridade como uma condição de vida espiritual. Não é, irmãos. Nós estaríamos como ignorando a palavra de Deus. Isso é para todos nós, irmãos. Um dia vamos experimentar isso em plenitude, mas é possível sim experimentar uma porção dessa realidade celestial, mesmo vivendo nessa terra, mesmo vivendo com todas as limitações, mesmo sofrendo tantos ataques na nossa carne. É possível viver isso sim, irmãos. É possível. O que nos falta é sensibilidade, o que nos falta é ter um coração quebrantado. Vamos entender como Paulo vai colocar isso para nós de uma maneira tão gloriosa. Porque se você olha, um santuário celestial, um sumo sacerdote celestial, exige o quê, irmãos? Um cristão celestial, com a mentalidade celestial. Se o santuário é celestial, o sumo sacerdote é celestial, então isso exige que nós também entendamos que nós somos pessoas celestiais e devemos ter uma mentalidade celestial. Isso está explícito para nós em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Depois a gente toca nesse ponto. Deixe-me mostrar isso de maneira mais clara, vendo 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler de maneira expositiva, fazendo aplicações, até onde o Senhor nos permitir. Então vamos ler primeiro aqui o versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha o que ele diz, sabemos. É curioso Paulo iniciar com essa palavra, sabemos. O que quer dizer que nós não devemos ser ignorantes quanto a esse assunto. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, o que é casa terrestre aqui? Essa casa terrestre aqui aponta para o quê? Para o nosso corpo. Desse tabernáculo, então ele chama o nosso corpo também de tabernáculo, porque ele é constituído corpo, alma e espírito. Então somos seres tripartidos, assim como nós temos a trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre a visão do tabernáculo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, sempre nessa visão. Aí ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos. Lembra que nós acabamos de ler lá em Hebreus capítulo 8? Eterna nos céus. Observe aqui essa frase, nossa casa deste tabernáculo. Muito importante isso, irmãos, porque é uma descrição do nosso corpo. Agora, essa frase, se desfizer, observe bem, se desfizer. O sentido aqui dessa palavra desfizer, no original, é genérico. O que quer dizer? Quando o vocábulo tem uma conotação genérica na Bíblia, fica difícil você entender exatamente o que aquele texto quer dizer dentro do contexto. Então, como que nós podemos extrair a verdade deste vocábulo? Ter muita sensibilidade é importante. Ler todo o contexto para que nós possamos entender. A ideia aqui é negativa, é ser destruído. Mas se você observar no versículo 2, no versículo 4, aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 2 e 4, você vai ver Paulo dizer assim, neste tabernáculo, é uma referência ao nosso corpo, diz assim, gememos. Aí no versículo 4 ele diz assim, nesse tabernáculo gememos angustiados. Então nós encontramos, dentro do próprio contexto, termos que vão nos fazer entender o verdadeiro sentido dessa frase, se desfizer. Se desfizer. Ele está fazendo referência a isto. Observe, irmãos, quando você busca essa palavra, gememos, são 6 citações dessa palavra no Novo Testamento. Quando você estuda as 6 citações,
Você vai perceber também que existem sinônimos desta palavra no texto grego do Novo Testamento. E a ideia é de chorar amargamente. A ideia aqui de gememos é chorar silenciosamente. A ideia aqui é chorar como uma criança, da expressão verbal de profundo sofrimento. É isso que nós podemos extrair da força dessa palavra, gememos. Aí ele adiciona no versículo 4, angustiados, como que esmagados. Há um texto que vai jorrar luz sobre isso aqui. Romanos, capítulo 8 e o versículo 23. Paulo diz algo muito interessante, quando ele está falando ali em Romanos, no capítulo 8, sobre os 3 gemidos. Então ele vai falar do gemido da natureza, do gemido do espírito e do nosso gemido. Mas observe bem, por favor, esse versículo 23 do capítulo 8. Ele diz assim, e não somente isso, mas nós também, que ele está fazendo uma referência à natureza, não somente a natureza está gemendo, mas nós também, que temos, olha essa frase, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, ele vai falar aqui sobre a redenção do nosso corpo, que é aquilo que podemos chamar o último estágio da nossa tão grande salvação. Há uma exposição gloriosa disso, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, não precisa ler, quando Paulo vai falar sobre a transformação do nosso corpo, desse corpo mortal, corruptível para um corpo incorruptível. Ele fala disso com muita propriedade. Então aqui, Paulo está dizendo, mesmo irmãos, que esse tabernáculo aqui, esse corpo, ele geme angustiado. Muitas vezes nós gememos sim, irmãos. Quem é aqui que não sofre angustiado pelo pecado? O irmão John MacArthur, ele disse assim, meu maior anelo pela eternidade não é andar nas ruas de ouro e cristal, não é passear pelo rio de água cristalina, e nem contemplar as portas de pérolas. Meu maior anelo por entrar na eternidade é um dia saber que viverei num corpo sem pecado. Irmãos, isso não é fato. Quando nós olhamos para a nossa carne, isso não nos angustia, irmãos. Porque outrora, pecávamos de maneira indiscriminada. Hoje é diferente, irmãos. Hoje, quando você peca, você fere o amor de Cristo na sua vida. Você fere a habitação do Espírito Santo. Você sofre uma angústia tão grande, um desespero. Você se sente tão miserável. Ah, irmãos, se não é o sangue de Cristo Jesus operando continuadamente na nossa vida. Lembra, irmãos, de Números capítulo 19, quando Deus diz para Moisés assim, separar uma novilha vermelha, foi um sacrifício único, distinto. Ele disse, separa uma novilha vermelha. E aquela novilha vermelha foi sacrificada. E ele disse que o sacerdote teria que ir diante do tabernáculo e com as pontas do dedo jorrar o sangue 7 vezes para a frente. Isso deveria ser feito por Eleazar. Ora, o sumo sacerdote não era Arão, por que Eleazar tinha que fazer esse sacrifício? Isso é muito significativo, porque esse sacrifício aponta para a obra subjetiva da redenção ou da cruz. Entende, irmãos? Vou explicar isso claro. Isso está registrado na Epístola aos Hebreus. O que quer dizer, irmãos? Que nós sabemos que, quanto ao aspecto objetivo da nossa salvação, nós já fomos perdoados. Cristo disse, está consumado. Então, Ele ofereceu uma oferta, uma vez por todas, para sempre, e nos perdoou. Deus não vai lançar na nossa face aquilo que Ele já perdoou. Aleluias, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, pecamos. Sabemos que não somos condenados, mas pecamos. Como lidar com isso? Como lidar com as nossas quedas, com as nossas falhas, com a nossa carne? Como lidar com isso? Aí entra, irmãos, número 19, o sacrifício da novilha vermelha, realizado por Eliezer.
Deus não apenas preocupou com a nossa vida em relação ao passado, ao que éramos, Ele tratou também com aquilo que somos. Aí entra o efeito poderoso do sangue de Cristo Jesus. Então hoje o trabalho do sangue, irmãos, não é quanto ao perdão, mas é purificação de toda iniquidade, de todo o pecado. Se não é isso, irmãos, se não é isso, nós estaríamos tão imundos, indignos, sempre. Não poderíamos desfrutar da glória de Deus, não poderíamos desfrutar da sua presença. Por outro lado, irmãos, não podemos banalizar isso e usar isso como justificativa para o pecado, porque um cristão que age assim, ele jamais experimentou a verdadeira obra salvífica da cruz do Calvário. Mas um cristão salvo, um cristão que erra, um cristão que falha, ele sabe muito bem que pecou. O Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o que acontece, irmãos? Acontece algo sublime. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que nos habilita a entrar, é isso que nos garante a certeza deste vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Aí a vida cristã sai dessa periferia, dessa superficialidade, e você pode entrar na presença de Deus com intrepidez, com ousadia. Você não está debaixo de culpa, de condenação, porque há um sumo sacerdote, e Ele está lá. Ele não está lá para ministrar a Deus, Ele está lá para ministrar de Deus para nós. Ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque se encontrou com Abraão quando ele venceu 4 reis, que fala dos nossos 4 grandes inimigos: o mundo, a carne, o diabo e a morte. O nosso sumo sacerdote, ele venceu esses 4 inimigos. Melquisedeque ministrou pão e vinho para Abraão. Agora nós podemos sentar na mesa dele. Ele preparou para nós uma mesa nesse deserto, onde nós comemos do seu pão, onde nós comemos da sua vida, onde nós bebemos do seu sangue. Ele diz: quem come de mim, por mim viverá. Agora nós comemos da sua vida. Isso é glorioso, irmãos. Isso é maravilhoso. É aí que nós encontramos o quê? Recurso para nós vivermos uma vida tão limitada neste mundo. A despeito das limitações, a despeito das provações, de tudo que nos cerca, de todos os dardos que vêm contra nós, a despeito de tudo isso, eu e você podemos entrar no santuário da presença de Deus e desfrutá-lo. Mesmo que tudo esteja ruim, mesmo que você esteja vivendo a fase mais difícil da sua vida, há um lugar em Cristo, onde você pode entrar, onde você pode encontrar refrigério para a sua alma, onde você pode encontrar as respostas que aqui você não encontra. Você não consegue entender por que você está passando por isso, mas quando você chega lá, você não chega para falar o que você quer, muitas vezes você chega para ouvir o que você precisa. Aí você vai entender que a oração tem muito mais a ver com receber a palavra de Deus do que ficar falando coisas para Deus. Ali, irmãos, tudo fica claro. Ali você vai ouvir Deus dizer assim: sabe por que eu não tenho ouvido as tuas orações? É porque você não tem ouvido minhas palavras. Você precisa me ouvir para que eu possa te ouvir. Seu problema e deficiência não está tanto em falar seus problemas para mim, mas escutar minha voz. Ah, irmãos, há tanta riqueza que nós podemos desfrutar dessa comunhão eterna com Deus, porque nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. Lembra disso? 1 Coríntios 1,9, chamados à comunhão do seu Filho. E a grande pergunta é: o que é essa comunhão do Filho de Deus? Em que nível ele viveu essa comunhão? Qual a melhor definição para essa frase, chamados à comunhão do seu Filho? Ora, irmãos, isso nos remete para a eternidade passada, onde o Pai, o Filho e o Espírito vivem em eterna comunhão. Comunhão é a base para todas as atividades da Trindade. É o fundamento de tudo aquilo que Deus faz, é comunhão. E não pode ser diferente conosco, irmãos. Não pode. Se nós entendermos isso, nós conseguimos, irmãos, tocar as esferas mais altas da experiência cristã. Saber que nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Na próxima oportunidade, nós vamos avançar aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e extrair mais algumas aplicações desse assunto tão importante para nós. Amém? Vamos orar agradecidos ao Senhor.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por nos abrir a tua palavra, por nos permitir ver a grandeza desses textos, essas verdades que falam tanto a nós, que nos quebrantam, Senhor, que nos perscrutam. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque aqui nós vemos um grande manancial do Senhor aberto diante de nós. Obrigado por essas palavras que o Senhor já nos trouxe até aqui. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos do teu socorro nesta hora, Senhor, para que nada daquilo que o Senhor tenha falado se perca. Então, te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos dar força, nos dar sabedoria, para que nós venhamos interpretar, agarrar, traduzir isso na nossa experiência cristã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos.